Olá, estamos de volta, né? Vamos iniciar nossos conteúdos novamente. Espero que vocês tenham feito uma boa avaliação de história. Vamos iniciar na página 60, a riqueza que vem do Oriente. A história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil. Vamos lá. No século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais, que eles chamavam de especiarias. Especiarias quer dizer que eram especiais, tá? Eles procuravam caminhos para buscar esses produtos que estava ficando difícil. Seriam esses produtos: pimenta, cravo, canela, sal, açúcar, gengibre e noz moscada. Além disso, buscavam também o domínio do comércio da seda, da porcelana, dos tapetes, das pedras preciosas, ouro e prata. Tá. Por que eles buscavam o caminho dessas especiarias? Porque eles queriam conseguir esses produtos com mais facilidade. Esses produtos eram muito usados na culinária deles. Aí vocês vão dizer assim para a titia, mas isso é tão fácil de conseguir? Mas naquela época não era. Naquela época era muito difícil conseguir esses produtos. Eram produtos caros e produtos que eram muito usados. Por exemplo, hoje a gente consegue o sal com mais facilidade. Tem maquinários, né, para produzir o sal, para separar ele da água do mar. Naquela época não. Então quem tinha esses produtos como é que a tia vai dizer? Quem tinha o produto para oferecer, até cobrava caro por eles. Eles eram especiais, tá? As especiarias eram produtos singulares. Exatamente isso, eram produtos especiais que não eram encontrados com facilidade na Europa. E por isso eram caros. Por serem especiais, eles eram muito caros. Aqui abaixo tem exemplos de alguns desses produtos: canela, cravo, noz moscada, pimenta, gengibre e açafrão. As especiarias normalmente eram de pequeno volume e alto valor no mercado europeu. Isso quer dizer que era um pouquinho só, mas era caro para conseguir. Algumas eram utilizadas geralmente na preservação de alimentos, haja visto que era muito difícil preservá-los sem geladeira naquela época. E isso provocava um desperdício de comida e uma fome muito grande. Por quê? Eles saíam nas caravelas com um grupo de pessoas muito grandes e ali tinha muito alimento. Então esses produtos eram muito usados para conservar esses alimentos. Entendeu? Naquela época não tinha geladeira, então era usado esses produtos, eram conservantes. A gente ainda hoje, quando compra um biscoitinho, a gente vê escrito lá, contém conservantes. O que quer dizer? Que conserva o produto por um certo tempo com qualidade. Então essas especiarias eram usadas para isso. Por isso eram especiais, eram caras para conseguir. Esses materiais que eram encontrados nas Índias eram muito apreciados pelos países europeus e percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas que faziam a sua distribuição. Quem distribuía era a Itália. Chegava na Itália através do mar, mas elas vinham das Índias, entendeu? Os europeus queriam conseguir, mas conseguiam através da distribuição que a Itália fazia, certo? A Europa, naquele momento, estava passando por uma série de transformações políticas e econômicas. Esse fato motivou a busca por novas rotas comerciais, pois as mais utilizadas estavam sendo dominadas pelos italianos das cidades de Gênova e Veneza, que intermediavam a compra desses produtos e acabavam vendendo as especiarias por um preço muito absurdo. Sendo assim, eles procuraram novas rotas que podiam tornar mais fácil encontrar as especiarias, entendeu? A especiaria estava ficando muito cara, então eles queriam traçar novas rotas para encontrar esses produtos.
Quando chegou o ano de 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, e impediram o comércio de especiarias e a entrada de navios no mar Mediterrâneo. Esse fato provocou um alvoroço na Europa, pois o preço desses produtos, que já era alto, agora ficaria mais alto devido à escassez. Se antes já era difícil conseguir, agora que foi impedido o comércio e a entrada de navios no mar Mediterrâneo, era impossível chegar com essas especiarias. Então, o preço ficou ainda mais caro. Entendeu? As pessoas começaram a procurar ainda mais esses produtos porque estava difícil de conseguir. Então, quem tinha o produto começou a vender ainda mais caro, que é a lei da oferta e da procura. Se a oferta é pouca e eu procuro demasiadamente esse produto, tende a esse produto aumentar. Não tinha liquidação, era cada vez mais caro. Essa dificuldade provocou em Portugal a necessidade de adquirir as especiarias direto na fonte, ou seja, nas Índias. Portugal começou a traçar caminhos para conseguir chegar nas Índias e conseguir o produto direto deles, não ter que conseguir com um intermediário, com outras pessoas. A lei da oferta e da procura é um conceito que diz que o preço de um produto é regulado pela relação entre a oferta desse produto e a procura por ele. Em outras palavras, se tivermos uma pequena quantidade de um produto disponível, a sua procura for muito alta, o preço dele tende a aumentar e vice-versa. Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo foram navegadores contratados pela coroa portuguesa e espanhola para descobrir novas rotas para se chegar ao Oriente, porque era necessário manter o comércio com as Índias, onde eram compradas as especiarias tão apreciadas na Europa. Então, esses 3 navegadores foram contratados pela coroa portuguesa para descobrir novos caminhos que chegassem às Índias, onde eles poderiam conseguir as especiarias direto das Índias, entendeu? Alguns fatores facilitaram essa expansão, como a posição geográfica de Portugal, que fica na Península Ibérica e de frente para o Atlântico, e também a criação de um centro de desenvolvimento de tecnologias que tinha por objetivo facilitar a navegação. Os navegadores portugueses trocavam suas experiências e comentavam suas descobertas. Os conhecimentos adquiridos eram discutidos em um centro de estudos náuticos conhecido como Escola de Sagres, em que se destacava a figura do infante Dom Henrique, que era um nobre português. Nesse centro foram desenvolvidas várias técnicas de navegação e instrumentos. Por exemplo, o astrolábio era um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do Oriente. O uso do astrolábio facilitava a orientação dos navegadores por meio da observação da posição das estrelas. Se baseavam na posição das estrelas para facilitar a orientação. Isso era feito com o astrolábio. A bússola é composta de uma agulha magnetizada na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade e aponta sempre para o eixo norte-sul, ao seguir a direção do centro magnético da Terra, ou seja, indica o polo. Isso facilita a orientação dos navegadores. A caravela foi uma embarcação de porte médio e de velas triangulares. Vocês podem observar aqui, elas eram maiores em cima, feito um triângulo. Era usada pelos portugueses e espanhóis durante a era dos descobrimentos. A nau era um barco de grande porte destinado a longos percursos. Em vários documentos históricos, a nau surge com a denominação de nave.
por ser grande, né? Ela era chamada de nave. Cartografia é a ciência que trata da concepção, da produção, da difusão, da utilização e do estudo dos mapas. Por meio dos mapas, os homens tentavam compreender as dimensões da Terra. Até hoje a gente usa os mapas para compreender essas dimensões. Os europeus acreditavam que a Terra não era redonda, mas plana, e que existia um abismo. Veja que interessante, essa ideia existia porque os europeus pensavam que a Terra tinha um fim e que existia um mar de perigos chamado Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e de água fervente. Eles achavam que eles podiam ir navegando e ia chegar uma hora que eles iam chegar num mar tenebroso, que não tinha outro local para chegar. Então, eles iam chegar nesse mar tenebroso, porque a Terra tinha um fim. Essa imagem foi criada devido ao medo do desconhecido. O homem só conhecia uma parte da África, a Europa, e uma parte da Ásia. Para o europeu, o mundo era somente aquele que ele conhecia. Ele achava que o mundo estava restrito àquele local que ele vivia, aqueles locais que ele conhecia, que além não existia nada, que era um mar tenebroso, o mar não tinha fim. 2 caminhos e um destino: as Índias. Os portugueses decidiram iniciar a busca por uma nova rota comercial contornando a África. Esse modelo de navegação ficou conhecido como périplo africano, ou seja, o que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. Eles queriam chegar direto nas Índias, contornando tudo, que seria mais fácil para conseguir as especiarias. Vocês podem observar no mapa o caminho que eles fizeram. Vieram por aqui, ó, e contornaram até chegar aqui. Certo? Como vocês podem perceber, aqui tem um mapa, tá vendo? Da América do Sul, onde está situado o Brasil. Essa parte eles achavam que, quer dizer, pelo menos diziam que não existia. A Espanha também queria atingir as Índias e iniciou o seu processo de navegação após a formação de seu estado em 1492. Estava a serviço da Espanha um navegador genovês, Cristóvão Colombo, que em audiência com o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, conseguiu aprovação para sua viagem, o que na época soava como uma verdadeira loucura. Quando ele pediu para fazer essa viagem, porque precisava de permissão, muitas pessoas acharam que era uma verdadeira loucura. Certo? Ó, aqui estão as rotas que Colombo fez. Cristóvão Colombo disse à corte espanhola que a terra era redonda e que ele conseguiria chegar às Índias indo do Ocidente para o Oriente. Por isso as pessoas consideraram uma loucura, porque todos acreditavam que a Terra era plana. A reação foi imediata. Muitos riram e disseram que Colombo era louco e que Isabel, a rainha, também era, porque acreditava nele. A viagem foi marcada para o dia 3 de agosto de 1492. A tripulação, comandada por Colombo, saiu do porto de Paios, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações. As embarcações eram Santa Maria, Nina e Pinta. Ou seja, rumou ao desconhecido, penetrando no que era mais temido para os marinheiros, que era o mar Tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico, por ser muito turbulento para a navegação. Por ele ser muito agitado, as pessoas acreditavam que ele era tenebroso. E como essa tripulação, comandada por Colombo, penetrou nessa parte que era temida pelos marinheiros, uma coisinha muito interessante aconteceu.
Olha aqui. Quando chegou a pouco mais da metade do caminho, houve um início de motim, pois as riquezas e as índias não haviam sido encontradas e os marinheiros estavam bem no meio do mar tenebroso. Então, eles começaram a provocar um motim. Eles queriam parar tudo e voltar, porque eles tinham medo. Colombo, com sua determinação, conseguiu acalmar os ânimos, né? Acalmar aquele motim, aquele princípio de guerra, vamos dizer, entre as pessoas que estavam ali, oferecendo àquele que primeiro encontrasse terra uma recompensa. Quem primeiro encontrasse a terra receberia uma recompensa. Então, isso acalmou os ânimos. No dia 12 de outubro de 1492, Colombo encontrou uma pequena ilha no Caribe. Como ele acreditava que tinha chegado às Índias, chamou os moradores dessa ilha de índios. Por isso, hoje, chamamos os nativos da América de indígenas. Indígenas veio da palavra Índia, porque eles acreditavam que haviam chegado na Índia. Então, na Índia tinha o quê? Índios. Mas não era, né, gente? Eles chegaram em cidades, em terra que eles não conheciam. Aqui vocês podem observar que a viagem foi marcada para o dia 3 de agosto de 1492. Mas olha só quando eles encontraram, no dia 12 de outubro de 1492. Então, eles ficaram esse tempo todo no mar, né? No mar tenebroso. Foi isso que causou motim, essa demora. Eles achavam que não iam chegar a lugar nenhum. Agora, observando o que foi lido, vocês vão realizar as atividades da página 65, 66 e até o número 8, ok? Beijos!